E aí rapaziada, como vocês estão? Alguns de vocês pediram a segunda parte dessa obra, então resolvi trazer. Eu sei que vocês falam que 20 minutos é pouco, mas pelo menos estou postando aqui e me esforçando a trazer obras novas pra vocês. E quem sabe aí no futuro eu posso estar aí me esforçando ainda mais e trazer vídeo de 1 hora, 2 horas pra vocês aqui no canal. E se esse vídeo bater uma visualização boa, uma curtida boa e também alguns comentários, eu vou estar trazendo logo em seguida a terceira parte pra vocês, sem descanso. E lembrando, se você não viu a primeira parte, vou estar deixando aqui em cima para você já acompanhar e logo em seguida quando terminar e voltar para esse vídeo. Logo em seguida Ciel olha para o Prota e pergunta o que ele ia fazer caso a encontrasse no labirinto. Eugene resolve perguntar para o Patriarca se eles podiam se enfrentar. Ele responde que sim, pois era cerimônia de linhagem, mas revela que o mais importante era que eles trabalhassem em equipe, já que eles eram uma família e cada um ali carregava o sangue do herói Vermouth. A Ciel, quando escuta que eles eram da mesma família, já fica toda feliz, deixando o Prota se perguntando o que merda ela estava fazendo com esse olhar e esse sorriso desagradável. Nesse momento o mago pergunta se todos criaram suas armas, pois ia entregar um colar para cada um dos participantes, e ele explica que esse item era conectado com a consciência deles, e caso alguém passe por uma situação de perigo que eles não consigam resolver sozinho, ele mesmo ia intervir e o tirariam do labirinto. E se acharem que não pode conseguir prosseguir com o teste, eram para apertar bem forte na gema do colar e pedirem socorro. Quando fizerem isso, poderiam sair imediatamente do labirinto. E isso era tudo agora, e eles podiam entrar junto no portal, e mesmo que entrassem juntos, não iam sair no mesmo lugar, mas sim cada um ia ser mandado para uma direção diferente. Assim eles vão, mas antes a Ciel deseja boa sorte para o Prota. Quando a Mel entra, ele lembra do tempo que explorava o labirinto junto com seus companheiros, até dizer chega na sua vida passada. Em seguida começa a analisar ao redor e ataca, percebendo que nesse lugar ia ser difícil usar uma arma longa, e por isso que escolheu uma espada curta e um escudo, pois era perfeito para situações como essas. E como esse labirinto foi feito para esses moleque, a dificuldade seria muito baixa e vai atrás do boss. Nesse mesmo momento, outro participante estava igual louco, se defendendo de vários slime, e mesmo atacando não conseguia matar nenhum, e em desespero começa a pedir socorro, e em seguida o mago aparece para tirá-lo dali. Assim, em menos de 1 hora, 3 participantes já tinham desistido do teste. O Patriarca, com um olhar de desprezo, manda eles irem embora e descansarem. Depois de alguns minutos, eles vão observar o restante dos participantes. O Bombado, indo em direção ao boss, encontra 2 goblins no caminho. Ele, sem perder tempo, usa sua espada e ataca, mas como o espaço era muito pequeno, acaba travando sua espada. Só que do nada o filho da mãe fica puto quando vê o goblin rindo da sua cara, e usando toda a sua força sai destruindo a parede e cortando os dois no meio com facilidade, deixando o Patriarca surpreso. E mesmo que ele seja atrapalhado, está seguindo sem problema o labirinto, usando sua força monstruosa. E observando a Denise, ela estava usando sua velocidade para evitar o combate desnecessário. Enquanto isso, Cian estava de boa, pois ele havia ganhado o mapa desse labirinto antes de entrar da sua mãe. Por causa disso, sabe onde cada armadilha está nesse lugar, e pegando uma pedra joga nesse momento uma armadilha ativa, lançando várias flechas, conseguindo passar com facilidade. Nesse mesmo momento, a Ciel estava de frente com um Goblin. Ele, sem paciência, vai pra cima dela atacando, mas com facilidade a Ciel se esquiva de todos os ataques e, usando sua velocidade, contra-ataca com apenas a estocada, destruindo o Goblin e seguindo até a sala do chefe final. E diferente dos outros, o Yodi, quando fica de frente com o Goblin, fica admirado em saber que esse monstro foi feito com magia, só que o Goblin aproveita esse momento de distração e ataca. O Yodi consegue se defender por pouco e, usando sua esgrima, corta a cabeça do monstro com facilidade. O mago, olhando isso, percebe que ele tinha interesse por magia. O Patriarca revela que o Yodi gosta de magia desde que era um bebê, e mesmo que eles tentassem contratar alguém na capital para o ensinar, ele recusa aprender como usa esse poder. O mago fica na dúvida e pergunta por qual motivo ele, mesmo gostando, se recusa a aprender com o mestre. O Patriarca responde que ele desistiu, pois ele acredita que precisa se tornar o próximo chefe da família pela sua mãe, e magia na família Vermouth não era tão valorizada. O mago entendia, e mesmo que a magia o levasse para vários lugares, era um caminho difícil, mas o Patriarca queria que o seu filho seguisse o caminho que o coração dele desejava. E nesse momento Yodi ainda sentia amor pela magia, e se o mestre da Torre Vermelha quisesse o ensinar, com certeza ele não recusaria essa oportunidade. O mago responde que não podia fazer nada, mas por conta da amizade que eles tinham, levaria o Yodi, só que se ele não fosse capaz de mostrar seu potencial, não o tornaria seu discípulo. O Patriarca sorri, pois isso já era mais que o suficiente.
Vermouth não o forçaria a fazer esse favor e explica que mesmo que o Vermouth sendo seu ancestral, o Iod gostava mais da Sienna. O mago também concorda, pois ela salvou várias vezes seu grupo quando eles estavam em perigo. O patriarca concorda, já que escutou várias vezes essa história quando era mais novo. Só que ele não gostava nem da Sienna nem do Vermouth, e tinha outro herói que ele admirava. O mago fica curioso e queria saber quem ele mais gostava. Quando o patriarca ia revelar, ele vê algo e manda o mago prestar atenção, e era o Amell de frente para o troll gigante. O monstro puto ataca, o prota consegue se defender com facilidade e usando sua velocidade contra-ataca, cortando o troll várias vezes, o matando, deixando o mago mais o patriarca sem entender como ele tinha tanta força e experiência de combate nessa idade. Ao invés de ficar com medo igual os outros, ele resolveu enfrentar de frente e ainda saiu vitorioso. O mago concorda, mas ele criou esse troll não para que eles lutassem, mas sim como se fosse uma armadilha e eles dessem um jeito de fugir dele. Por isso que fez maior que o normal, mas não entendia como Amell o derrotou tão fácil. O patriarca responde que mesmo ele sendo um garoto, podia ter nascido com um talento. O mago olha a sério e pergunta se ele não sabia que pessoas assim são chamadas de gênio. Nesse momento, o bombado também estava enfrentando o troll, mas estava com dificuldade. Mesmo assim, não desiste e vai pra cima atacando. O troll tenta pará-lo, mas ele se esquiva e continua atacando, conseguindo cortar a perna do troll e o derrubando. Em seguida, pula perfurando seu peito, conseguindo finalmente matá-lo, e mesmo todo machucado por cair em várias armadilhas e pela luta contra o troll, resolve continuar com o teste. Mas pelo menos era isso que ele queria, pois acaba desmaiando por conta dos seus ferimentos. Em outro local do labirinto, Cian encontra um dos trolls e fica na dúvida porque tinha um monstro desse nesse lugar, mas chega à conclusão que esse troll não foi colocado ali para ser derrotado e, usando a pedra para distraí-lo, consegue fugir com facilidade sem nenhum arranhão. Nesse momento, o Cian mata Ciel sem encontro e mostrava que eles estavam bem perto da sala do boss. O Cian já manda Ciel o seguir, assim poderiam chegar mais rápido, e lembra que passou muita vergonha quando perdeu para o prota, só que hoje poderia recuperar sua honra e mostrar para sua irmã que era mais forte que o Eugene. Só que do nada ela fica na dúvida e pergunta se todos os monstros eram ilusões e poderia ter fantasma em qualquer lugar do labirinto. O Cian, quando escuta isso, já fica com medo e tenta manter a calma e diz para Ciel não ter medo, que ele o protegeria. Mas nesse momento Mamon aparece do nada em um rosto cheio de sangue sujo atrás da parede, fazendo Cian quase infartar de medo. E quando mostra a Deizara, o deixando puto em saber que ela estava o assustando para fazer um ataque surpresa, a Deizara tenta se explicar que se machucou em uma armadilha e ser encontrado por coincidência, mas fica pensando que sua primeira emboscada falhou e, aproveitando o momento de distração do Cian, tenta fugir, mas a Ciel avisa, deixando ele mais puto por estar sendo feito de otário na frente da sua irmã de novo, e em seguida chama Ciel para ir atrás dela. A Deizara só pensa que não tinha como enfrentar a dor de uma vez e pergunta onde estava o bombado uma hora dessa, e nesse mesmo momento uma armadilha é ativada. Por pouco ela quase cai. O Cian, sem opção, resolve usar sua mana para pular, mesmo não querendo mostrar agora, e ele tenta ajudar Ciel, mas ela também pula com facilidade usando sua mana. Assim eles continuam a perseguindo até chegarem na sala do boss final, os deixando surpreso com o tamanho do monstro. Só que do nada o prota, que já estava lá há algumas horas, pergunta por que eles chegaram todos juntos. O Cian fica sem reação ao vê-lo e estava na dúvida como ele chegou tão rápido. O Amell responde que apenas estava esperando quem deles chegaria primeiro. Todos ficam sem entender porque ele estava esperando. O Eugene explica que poderia matar esse boss sozinho com facilidade, mas seria injusto, pois eles se esforçaram bastante para chegar ali, e mostra que esse boss só atacava se chegasse a certa distância dele, e cada um ia enfrentar na ordem que chegaram. Primeiro seria a Deizara, depois o Cian, em seguida Ciel. A Deizara fica meio com medo, pois ia ter que enfrentar essa coisa sozinho. O Eugene sorri, pois ela estava bastante machucada e se ela quisesse poderia apenas desistir, mas ela não ia desistir tão fácil assim, e colocando uma bandagem no seu ferimento vai em direção ao Minotauro. Nessa hora o Cian fica na dúvida se ele também não ia lutar contra o monstro. O prota responde que só lutaria quando todos eles terminassem. O Cian avisa que não chegaria sua vez, pois mataria esse boss sozinho. O Amell, confiante, faz uma aposta e se ele conseguisse matar, o chamaria de irmão mais velho pelo resto da vida. O Cian, animado, manda ele não se esquecer dessas palavras, e esperando sua vez fica analisando e tinha certeza que poderia derrotar esse Minotauro, pois em comparação ao Troll e ao Orc ele não era tão agressivo assim, mas seria difícil para Deizara enfrentá-lo. Nesse momento o Minotauro desperta, deixando ela assustada com o tamanho desse monstro, mas não ia desistir após chegar tão longe assim e vai pra cima.
Só que o monstro sem perder tempo ataca, mas ela usa sua velocidade, conseguindo se esquivar e contra-ataca perfurando o Minotauro. Pelo menos era isso que ela queria, já que a pele do monstro era tão resistente que não fez nenhum arranhão. O Minotauro, aproveitando esse momento, a pega e em seguida joga pra longe, deixando a Ciel sem entender por que ele fez isso. O Prota explica que esse monstro não era real e no momento que ele pega o seu adversário, a vitória já foi decidida. E agora era a vez do Cian, que já tenta zoar com o Prota, dizendo que ia mostrar que a família principal está em outro patamar, mas o Eugênio apenas ri, deixando ele puto com essa arrogância toda. E usando sua mana, cria uma espada de Ki. Isso deixa Deidara surpresa e agora tinha certeza que a família principal era superior à família colateral. O Amell apenas o elogia, pelo menos no pensamento. O Cian, mesmo não conseguindo manter essa espada de Ki por muito tempo, estava confiante que mataria esse monstro em segundos. Só que do nada sua habilidade desaparece, o deixando sem entender nada. O Prota lembra de tudo que o Patriarca disse antes de começar o teste, então era de se esperar que usar mana não era permitido para não ficar injusto esse teste. Enquanto isso, o Cian estava se perguntando por que merda não estava funcionando, já que tinha bastante mana sobrando. O Amell, sorrindo, manda ele desistir logo antes que leve uma surra do Minotauro. Ele olha para Ciel e percebe que ela estava animada e sem opção resolve continuar, pois mataria esse monstro mesmo sem espada de Ki. Vai para cima, o Minotauro tenta pegá-lo, mas ele se esquivava de todos os golpes e contra-ataca, o cortando várias vezes. Só que ele percebe que esses cortes pequenos não ia derrubá-lo, por isso tinha que mirar nas pernas e ataca. O monstro percebe e usa seu joelho como escudo e em seguida consegue o capturar e o joga pra longe. O Prota, sorrindo, avisa que ele também perdeu e o próximo seria Ciel, só que ela resolve desistir, pois nem podia usar a espada de Ki, deixando o Amell surpreso que ela era mais esperta que o seu irmão e indo pegar seus equipamentos avisa que ele seria o próximo. Então a Ciel pergunta se ele ia conseguir sozinho. O Eugênio responde que não sabia se seria possível ele perder, deixando o Cian puto com toda essa arrogância. O Prota já fica de frente e estava analisando como poderia derrotar esse monstro, só que do nada o Minotauro começa a atacar, mas o Eugênio consegue se esquivar de tudo com facilidade e subindo até sua cabeça deixa o monstro puto e ataca, mas acaba acertando nele mesmo. Isso dá a oportunidade perfeita para o Amell, que contra-ataca cortando várias vezes o pescoço do Minotauro, deixando todo surpreso com sua força. O Prota, sem perder tempo, usa a estocada, finalizando o boss com facilidade e olhando para os outros pergunta se eles assistiram esse show. Isso deixa o Cian puto, pois se pelo menos ele tivesse a espada de Ki, poderia vencer esse monstro com facilidade, mas pensa que não seria tão fácil assim igual o Eugênio fez e começa a sentir algo diferente do que medo, uma coisa que ele nunca havia sentido antes e estava na dúvida qual era essa sensação. Nesse momento tudo começa a desaparecer, pois a cerimônia havia terminado. Enquanto isso, o Patriarca estava animado em ver o Prota, de uma família colateral que nunca treinou mana, ser tão forte ao ponto de derrotar um Minotauro sozinho. O mago concorda, já que fez esse exame para que todos eles pudessem lutar em equipe e poder passar nesse teste, mas esse garoto superou todas as armadilhas e o monstro e fica na dúvida quem realmente era o Prota. O Patriarca revela que mandou homens para investigar um pouco sobre o Eugênio e descobriu que desde novo ele era viciado em treino e quando chegou na mansão também não parou de treinar nem um único dia, e isso só mostrava que o Eugênio nasceu para lutar e estava animado por ter descoberto um tesouro como ele na família. Só que o mago estava na dúvida se ele não estava incomodado pelo fato de o Eugênio ser mais forte do que todos seus filhos, e essa diferença seria muito maior quando ele aprendesse a usar mana e se um dia também o Prota quisesse se tornar o novo líder da família. O Patriarca fica sério, mas responde que a liderança da família deve ser ocupada pelo mais forte e se seus filhos não forem capazes de pelo menos se tornarem líderes, então o Eugênio se tornaria o próximo líder, já que se eles forem tão fracos assim e perder algo que foi dado a eles desde que nasceram, não mereciam herdar a liderança. O mago pede desculpa por fazer essas perguntas, mas queria dar um conselho pela amizade que eles têm e manda o Patriarca adotar o Prota. E como o Eugênio ganhou esse teste, isso seria mais que o bastante para que as famílias colaterais começassem a desprezar a família principal e algo grave poderia acontecer. O Patriarca fica animado com esse conselho, mas primeiro deviam dar os parabéns para os participantes. E quando olha para o Yod, fica decepcionado, pois ele ficou distraído vendo as magias e os monstros dentro do labirinto e nem conseguiu chegar até o centro, já que não levou o teste a sério por sua curiosidade. E comparado a ele, o Cian e a Ciel conseguiram chegar até a sala do boss e mesmo que não tivessem conseguido vencer por ser inexperiente em batalha, isso mudaria com o tempo e treinamento. E elogia todos, já que achou que esse teste seria difícil, mas
mas eles conseguiram completar em um único dia, e olhando para o Prota avisa que ele foi o melhor de todos. Além de passar por todas as armadilhas e matar o Troll com facilidade, conseguiu matar até o boss sozinho. Quando o Bombado escuta isso, fica sem acreditar que o Eugênio conseguiu derrotar aquele desgraçado do Troll e o boss sem nenhum ferimento, e tava na dúvida como ele fez isso com esse corpo fraco. E do nada imagina como seria o Prota se tomasse o remédio da sua família e quão forte ele se tornaria. Nesse momento o mago também os elogia, pois achou que eles iam ficar andando pelo labirinto pelo menos por 2 dias, mas parece que ele o subestimou e estava curioso o quão forte eles se tornariam no futuro. O patriarca já manda todos descansarem, já que amanhã ia ter um banquete de comemoração, e pede para o mago levá-los de volta para a mansão, só que chama o Eugênio para segui-lo. A Ciel escuta e pergunta se ele ia levá-lo até a sala do tesouro da família. O patriarca responde que sim, pois quanto mais rápido melhor, e ela fica meio brava, já que mesmo implorando para o seu pai, ele nunca levou nesse lugar. Assim eles vão embora, e no caminho o patriarca o elogia por conseguir usar várias armas e derrotar o boss, além de ter ganhado da Deizara usando uma lança. E mesmo que a arma que simboliza a família é uma espada, o Vermouth conseguiu usar todas as armas, e foi por isso que ele ganhou o título de Deus da Guerra e Mestre de tudo. Mas entretanto não era só o Vermouth que conseguia fazer isso, pois o seu parceiro o Amell também era muito habilidoso e conseguia usar várias armas, perdendo apenas para o Vermouth. O patriarca, mesmo gostando do elogio, diz que nas histórias o Amell era chamado de tolo. O patriarca sorri e concorda, já que leu esse livro milhares de vezes quando era jovem, mas se o Amell não fosse tão problemático, a história não seria tão boa, e revela que na realidade ele não admirava o Vermouth, mas sim o Amell, já que ele era mais humano que o Vermouth, pois mesmo treinando não conseguia chegar ao nível do seu parceiro, e isso o deixava puto, mas nunca passou na sua cabeça em desistir desse objetivo, e no fim se sacrificou pelos seus amigos. O Eugênio só pensa que a maioria desses ensinamentos morais foram aumentados, mas mesmo assim concorda com tudo e revela que gostava mais do Amell, no caso dele mesmo. Depois de alguns minutos eles chegam, o patriarca avisa que o Prota era o primeiro que não era um chefe da família a entrar nesse lugar, e para isso teve que conversar e pedir autorização para os anciões. O Prota lembra do que escutou, que esses anciãos são os cavaleiros com a mais alta patente e antigos patriarcas, mas o Prota só queria saber o que tinha dentro do cofre. O patriarca responde que está toda a história da família, inclusive a espada sagrada, mas ele não podia pegá-lo e ia entender quando entrasse, pois depois do Vermouth ninguém conseguiu ser reconhecido por ela. Quando chegam, o patriarca abre o portão e manda o Prota ir escolher um item que quisesse, e estaria esperando do lado de fora para não atrapalhar sua escolha. O Amell agradece, e quando o portão fecha ele já faz uma cara de quem vai primeiro tentar pegar a espada sagrada, e ele explica que essa arma existe há milhares de anos e o único que a espada reconheceu como mestre foi o Vermouth, e ela foi de grande ajuda matando o rei do massacre, um dos 5 mais fortes reis. Só que depois disso ela serviu apenas como uma tocha, e pegando a espada começa a puxar, só que começa a fazer tanta força que quase dá um infarto, e sem opção resolve deixar pra lá, pois mesmo que tirasse não poderia ficar com ela, e vai atrás de outra espada. Assim ele começa a olhar várias armas que o Vermouth usou nas suas batalhas, uma mais poderosa que a outra, mas estava na dúvida que não estava vendo a espada da luz e nem a lança infernal, deixando o puto que pegaram as armas mais apelonas do desgraçado do Vermouth, e talvez deveria pegar a espada do Rei do Vento, só que primeiro ia continuar olhando por aí, e olhando outros itens percebe algo. Quando pega ou deixa surpreso que esse colar era o que ele estava usando 300 anos atrás, uma herança dos seus pais que foram comidos por monstros, e esses desgraçados que fizeram isso foram todos mortos, mas estava na dúvida como isso estava ali, e pelo jeito não deixaram seu corpo de lado, mas sim trouxeram de volta. E lembra da promessa que todos eles fizeram, e puto não entendia porque o Vermouth deixou os 2 reis do inferno vivos em troca da paz, mas resolve descobrir tudo, pois não queria guardar rancor dos seus amigos, e sem pensar 2 vezes resolve levar esse colar, a única coisa que sobrou de 300 anos atrás. Depois de alguns minutos o patriarca estava surpreso que o Eugênio escolheu esse colar. O Prota explica que todas as armas que estavam ali não podia ser usada por ele na sua força atual. O patriarca pede o colar e não entendia como algo assim estava dentro do cofre, pois era algo sem valor algum, e em seguida avalia e descobre que esse colar não estava registrado no cofre, mostrando que não fazia parte do tesouro da família, e pergunta mais uma vez se realmente o Eugênio queria algo assim sem valor. O Prota responde que sim, o deixando sem reação, e ia o entregar, mas antes ia mandar o mago avaliar e descobrir de onde
esse colar saiu e se tivesse tudo certo eu entregaria depois. E como esse item não fazia parte do tesouro, ele podia entrar e pegar outra coisa se quisesse. O Amell, sem pensar duas vezes, só agradece e sai correndo e se pergunta se esse cara era realmente descendente do Vermouth, aquele desgraçado, e já sabia muito bem o que pegar, a espada do vento. Depois de algumas horas mostra Deizara a puta de raiva que o prota não escolheu uma lança. O bombado também queria que ele escolhesse um martelo ou um machado, já que ele era forte e poderia facilmente usar, e de novo pergunta se o Eugênio queria visitar sua família e tomar os remédios que deixam os músculos gigantes. O prota já fica sem paciência, mandando eles calarem a boca, pois a escolha foi dele e também não queria essa merda de remédio. A Deizara, ainda não satisfeita, manda ele mostrar essa espada e pergunta como era o nome dela. O Eugênio explica que essa espada tinha a bênção do Rei do Vento e poderia chamá-lo quando tivesse mana o suficiente, e ela acha isso legal, mas mesmo assim ainda escolheria a Roitos, usada pelo Rei da Brutalidade, a arma mais poderosa do Vermouth. O bombado diz que ela estava errada, já que a arma mais poderosa era o martelo Gigolas. O prota só pensa que de todas as armas, essas duas eram dos reis dos capeta, não estavam lá, e talvez não colocaram no cofre, pois a selaram em outro lugar. E aproveitando que os dois estavam discutindo sobre qual dessas armas era as mais forte, ele vai embora. Só que se fosse escolher qual arma era mais poderosa, sem dúvida seria a lâmina do luar. Essa espada era a própria destruição, tanto que o Rei do Massacre e o Rei da Brutalidade foram mortos por ela. Parando no meio da área de treinamento, começa a usar suas habilidades de esgrima, já que essa era a primeira vez na sua vida usando uma espada de verdade, deixando os dois admirados com a perfeição dela. Nesse mesmo momento, o Patriarca mais o Mago estava analisando o colar que o prota pegou e não tinha nenhuma magia nele. O Mago fica na dúvida se realmente esse item estava dentro do cofre ou se o Eugênio apenas fez isso para tirar sarro da cara dele, mas o Patriarca queria saber por qual motivo ele faria isso, já que o Eugênio poderia perder a oportunidade de escolher um item do Grande Vermouth. O Mago concorda e ia usar a última opção, uma habilidade que a Siena deixou para eles, uma habilidade de ler a mana dos itens. O Patriarca concorda, assim ele inicia e descobre que o colar tem uns 100 anos e onde foi vendido, mas era só isso que ele conseguia ver.